Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Novas Histórias. Eu sou o Márcio Morato e tenho a satisfação de apresentar este programa para vocês. E no programa de hoje eu vou apresentar como um adicto pode vencer a luta contra as drogas através de um tratamento eficaz que é realizado aqui no Projeto Ceifar, bem como encontrar a cura através de um encontro genuíno com Cristo Jesus. Vem comigo! O Projeto Ceifar. Muitos caminhos surgem na vida das pessoas e normalmente cada indivíduo escolhe o seu próprio caminho com base naquilo que viveu no passado e vive no presente. Para as pessoas que têm as suas vidas dirigidas pelo homem natural, o caminho que normalmente escolhem trilhar tem como base os próprios sentimentos e emoções, os quais influenciam nas decisões da vida e, na maioria das vezes, sem raciocinar, não procuram a orientação de Deus para definir esses caminhos. E por isso, muitas pessoas que estão fragilizadas pela vida escolhem o caminho das drogas e o caminho da morte. Por conta disso, Deus levanta pessoas comprometidas com o Evangelho e que amam ao próximo para resgatar vidas. Então surgem projetos com este propósito. E o Projeto Ceifar nasce como resposta ao chamado do Senhor nos corações do empresário Markson Marques e sua esposa Cláudia Nili, que implantam o projeto a partir de maio de 2003, com a parceria da Primeira Igreja Batista de Curitiba e total apoio do pastor Pascoal Piragini Júnior. E o projeto surge com o objetivo de abrigar, tratar e recuperar pessoas da dependência química através de ações, programas e atividades, aplicando a orientação emocional e espiritual, acompanhadas de promoção da assistência social de caráter beneficente e o combate ao uso de drogas. Vou conversar com o Dr. Paulo, que é psiquiatra aqui no Projeto Ceifar, e com o pastor Cláudio, que coordena a comunidade. E vamos conhecer as atividades desses dois homens que dedicam as suas vidas para ajudar pessoas para sair do mundo das drogas. Então, pastor Cláudio, cite alguns fatores que levam as pessoas para a dependência química, por favor. Bom, além de famílias desestruturadas, que quase todos, eu falaria que 100% dos alunos que se internam têm a família desestruturada, por diversos motivos, certo? Mas um fator preponderante é a influência dos amigos. A influência, o convite para experimentar uma coisa nova que eles nunca conheceram e que dá essa vergonha de falar que não. Eles falam, não, eu tenho que ir junto no embalo dos outros. E tem outros fatores como o fator genético, mas que é melhor que o Dr. Paulo para explicar. Certo, mas em nível espiritual, como isso ocorre? Bom, quando eu falo de família desestruturada, quase sempre é a falta de Deus. Sim. Sem Deus, sem os ensinamentos dos pais, como a Bíblia nos ensina, que tem que educar o filho desde criança, então desencadeia tudo isso que acontece. Então a parte espiritual para nós é fundamental, tanto que o tratamento que oferecemos no Ceifar tem um programa terapêutico e chamado Reconstruindo Minha História, onde se faz estudo da palavra. Então, quando falta a palavra, quando falta Deus, acontecem essas coisas terríveis na vida dos acolhidos. E para a medicina, o que leva as pessoas para a dependência química? Então, Márcio, essa herança genética, essa predisposição genética seria um dos fatores mais relevantes nesse processo de desenvolvimento da dependência química. Alguns estudos mostram, por exemplo, para filhos de alcoolistas, tem até 30% a 40% de chance de desenvolver a dependência pelo álcool. Somado a esse fato, existe sim, como o pastor bem mencionou, a questão de influência de amizades no início da adolescência, nessa fase, onde esses jovens passam a experimentar substâncias que até então não tinham tido contato e eventualmente desenvolvem um comportamento de busca cada vez maior para aquele momento instantâneo de prazer, né? Muitos relatam que foi o momento mais prazeroso, a sensação mais prazerosa
que eles experimentaram na vida. Isso leva a um comportamento compulsivo em busca dessa sensação. Ok, mas isso é uma questão assim, no corpo do dependente químico vai trazer essas sensações, algo talvez interno no psique. Sim. Né? Mas e no corpo? O que ocorre no corpo do dependente químico por causa das drogas? É exatamente isso. Ele experimenta essa liberação de dopamina, que é o neurotransmissor relacionado principalmente à percepção de prazer e bem-estar. E a partir desse momento é como se tivesse ligado uma chave no cérebro daquele indivíduo, onde ele passa a procurar de novo aquela sensação, porém ele não consegue encontrar. Né? Então ele é uma busca desenfreada por aquele momento repentino de prazer. Então esse é o primeiro momento do processo de dependência química. Nem todos se tornarão dependentes. Né? Existem diferenças entre padrões de consumo de substâncias, mas para essas pessoas que já têm uma predisposição genética, já têm alguns fatores que o levariam a se tornar dependentes, eles vão entrar num processo de busca e recompensa, ou recompensa e prazer. Né? Aqui, E pastor Cláudio, qual o momento em que uma pessoa deixa de ser um mero usuário de drogas para se tornar um dependente? Bom, isso também a parte científica vai explicar melhor que eu, mas é o consumo desenfreado. Quando começa aos pouquinhos, tem muitos até que falam, não, é somente álcool, como se álcool não fosse uma droga, ou é somente cigarro. E aí o consumo, tem uma frase que a maconha é a porta que abre o caminho para todas as outras drogas, certo? Sim. Então começa com maconha, e tanto começa o consumo que tem muitos meninos que quando vão se internar, você pergunta quais são as drogas que eles usam e eles falam espeto corrido. Todas. Então Que chega um coisa, momento que com o consumo e com... Misericórdia. É misericórdia mesmo. É triste, é triste. Vai falar. Isso é bem interessante o pastor mencionar, porque para esses indivíduos já existe um fator de compulsão. Né? Ele já tem um descontrole de impulso para alguma coisa. Então, muito provavelmente, por essas características genéticas e comportamentos aprendidos ao longo da infância, adolescência, dependendo do que esses jovens são estimulados e esse contexto social e ambiental, eles vão desenvolver a dependência química, mas não necessariamente. Né? Então, é bem interessante esse exemplo, porque eles já têm esse padrão, esse risco de desenvolverem uma compulsão por alguma coisa. Pode ser pela pornografia, pode ser pela comida, pode ser por sexo, pode ser por jogos e pela própria... Por quê? Porque o centro de recompensa e prazer é o mesmo. O que difere é a potência, né, neurobiológica daquele momento. E como a droga é uma das coisas que mais libera essa potência, que mais proporciona essa potência de prazer, é aí que eles vão em busca dessa experiência. Né? E aí a droga leve deixa de saciar aquela primeira necessidade que o indivíduo tem, e aí vai mergulhando em drogas mais pesadas? Não necessariamente. Algumas pessoas... Isso depende muito da característica de temperamento, de personalidade, ou eventualmente alguma falta para aquele jovem. Por exemplo, alguns jovens mais ansiosos se dão melhor, vamos dizer assim, com a cannabis, com a maconha, por ter um efeito relaxante, de certa forma ansiolítico inicialmente. Outros jovens que têm, às vezes, alguma característica mais hiperativa, entre aspas, podem se dar melhor, né? Estou sendo entre aspas, podem encontrar em algumas drogas estimulantes, como a cocaína, uma sensação de controle. Paradoxalmente ou ironicamente isso acontece. E aí então eles começam a desenvolver esse comportamento. É por isso que destrói a vida de uma pessoa. Não é somente uma sensação de prazer, mas de destruição. Sim. Mesmo. Isso é o que o Dr. Paulo falou sobre compulsão. Você, por exemplo, esse chamado comumente bomba que usam na academia, certo? É proibido no ceifar. Tem muitos meninos que ficaram totalmente enlouquecidos por causa da bomba. Inclusive se chegou a
a ter casos de desligamento por aplicação desse remédio. E, Márcio, na academia que nós temos ali, antes tinha um espelho gigante ali no fundo. E foi tirado, porque eles ficavam na frente do espelho e o tratamento deles era somente o corpo, somente ficavam obsessionados por isso. Certo. Então não sei se entra na compulsão isso também. Sim, eles acabam trocando ou substituindo, né, essas compulsões. Quer dizer, o prazer de se ver também cada vez mais forte, Cada vez mais bombado, como se fala, né? É interessante o que o Dr. Paulo está falando, mas eu quero saber dele, doutor, por que a dependência química é considerada uma doença? Então, Márcio, é importante mencionar que dentre as 10 doenças mais incapacitantes do mundo, pela Organização Mundial da Saúde, boa parte dessas são doenças neuropsiquiátricas. Entende-se por doença como um conjunto de sintomas e sinais que trazem sofrimento e consequências relevantes à saúde ou a esse indivíduo. Então, o alcoolismo é uma dessas doenças que geram incapacidade, a depressão é outra, a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Então, a dependência química está inserida nesse conceito de prejuízo emocional, de sofrimento psíquico importante, de prejuízo para a saúde daquela pessoa. Então, e como doença requer um tratamento especializado, um tratamento médico, psiquiátrico e uma abordagem sistêmica para que haja uma mudança nesse comportamento. Então, nesse caso, por isso que a psiquiatria é a especialidade médica mais indicada para o tratamento do adicto. Perfeito. As dependências químicas, o descontrole de impulsos estão dentro desse hall de doenças neuropsiquiátricas em todos os manuais diagnósticos e classificação. Ok, muito obrigado. Vamos para o intervalo comercial. No segundo bloco, nós queremos saber como que o projeto Ceifar trabalha tanto a questão de recuperação do adicto através da ciência, quanto na questão espiritual, onde a gente vai poder abordar. Então, para você que está vendo o nosso programa, já voltamos, mas perceba como é importante a pessoa que está passando pelo processo de adicção procurar ajuda, porque existe ajuda especializada. Então, já voltamos. Voltamos, vimos o primeiro bloco, por que a dependência química é considerada doença. E eu já gostaria de saber do pastor Cláudio, quais são os primeiros passos que o adicto que chega no projeto Ceifar precisa trilhar para ser inserido no tratamento? Bom, depois do agendamento que se faz para marcar as consultas, que geralmente não, são fixas, segunda, de tarde e quinta de manhã, que são os dias que o Dr. Paulo atende ali, porque a última palavra para o internamento é do Dr. Paulo. Ele vai ver como ele está fisicamente, como ele está psiquicamente, para ver se pode se adaptar ao nosso sistema de tratamento, nossa comunidade terapêutica. Ali tem uma entrevista com a família, aí o menino, nós sempre falamos menino, certo. São meninos de até 59 anos, entendeu? Porque muitos podem ouvir meninos e pensam que isso é de criança. Ou aí o acolhido vai com o Dr. Paulo faz entrevista e eu fico com a família conversando. Ali eu sempre faço uma pergunta para eles. Eu pergunto, qual é o seu problema? E alguns falam, cocaína, maconha. Eu falei, não, esse é o sintoma. Eu quero saber o problema, o que te levou a isso. E você vai descobrir aqui dentro, com o tratamento espiritual e o tratamento médico. Agora, como funciona a comunidade a partir de ali, qual é o centro do tratamento, o Dr. Paulo pode explicar. Dr. Paulo, quais são as primeiras orientações médicas para que o adicto tenha êxito no tratamento? Primeiramente, é importante identificar o momento desse paciente no sentido de avaliar alguns riscos, como, por exemplo, o risco de suicídio
ou risco dele desenvolver um sintoma psicótico e daí por diante. Mas as primeiras orientações referem-se a um potencial do paciente estar apresentando sintomas de abstinência. Então, esse primeiro momento é recomendável que ele aceite o uso das medicações, que ele entenda que o corpo e a mente e o seu comportamento podem se tornar extremamente instáveis e vulneráveis, né? Então, o primeiro momento é um momento de acolhimento e de orientação para que ele entenda a importância dos medicamentos, e que ele possa, pelo menos, permanecer um tempo suficiente internado, e aí sim ele começar a desintoxicar-se e entrar num processo de mudança de estilo de vida. E para a parte espiritual, como é passado para o adicto ou para os familiares que a pessoa está enfrentando batalha espiritual? Tá, o primeiro passo também, o 50% do êxito do tratamento é o acolhido a aceitar o tratamento. Porque se está obrigado pelos pais ou forçado, nunca dá certo. Passam 3, 4, 5 dias e ele acaba desistindo. Então, ele aceita ser tratado espiritualmente também. E o tratamento é esse programa que eu falei antes, Reconstruindo Minha História, com um estudo diário da palavra, com umas reflexões, com palestras com os pastores, com voluntários que vêm trazer também a palavra de Deus, com o trabalho da psicóloga, da doutora Raquel também, e com os atendimentos do doutor semanalmente, certo? E qual a importância da medicina na recuperação do dependente químico e qual é o trabalho feito lá no Ceifar? Bom, o dependente químico, Márcio, sofre um desarranjo neuroquímico, né? Levando a uma série de comprometimentos globais de vida. Ele passa a apresentar vários prejuízos sistêmicos na sua vida, como disrupturas familiares, perda de vínculos, consequências e manifestações clínicas, né? Enfim, todas essas consequências requerem um tratamento médico. E para haver uma adaptação, para haver uma reorganização mental para essa pessoa, é necessário, na maioria das vezes, a intervenção farmacológica. Por quê? Porque ele passa a apresentar, na maioria das vezes, sintomas depressivos, sintomas ansiosos, alterações de sono e apetite, alterações comportamentais como irritabilidade, agressividade. Então, num primeiro momento, é fundamental que haja uma intervenção medicamentosa para que esses sintomas não aconteçam, né? Principalmente a síndrome de abstinência, certo, que é um quadro um pouco mais grave, né? Levando até o risco dele desistir do tratamento. E qual os danos, você falou bem dos danos psiquiátricos e no físico da pessoa? Então, por incrível que pareça, nós não identificamos na prática tantas consequências físicas, clínicas, físicas, quero dizer, no corpo, né? As consequências são principalmente psíquicas ou neurológicas, digamos assim. Existe um dano, às vezes, duradouro, até mesmo irreparável. Eu costumo exemplificar aos pacientes que se houvesse uma outra pessoa idêntica a ele, essa outra pessoa seria muito mais funcional, teria muito mais facilidade ao longo da vida, né, por não experimentar todas essas consequências da droga. Eu acredito que o psiquiátrico, o psicológico da pessoa está muito ligado à alma da pessoa. E na alma da pessoa, pastor, o que ocorre? A restauração da alma não é fácil, mas contamos sempre com a aceitação do acolhido de querer ser transformado. Porque bem diferente é ser totalmente desintoxicado do corpo, que fique o sangue limpo, que inclusive tem casos quando vem um problema de alcoolismo, não é internado na hora, tem que ficar uns 15 dias, a recomendação do doutor, 15 dias para desintoxicar-se, porque a abstinência do álcool é bem
dramática, é bem pior que as outras. A cura da alma, nós aplicamos esse Reconstruindo Minha História, que é um estudo devocional diário, onde eles têm intimidade com a palavra. Tem pessoas que não conheciam nada da Bíblia, da palavra de Deus, e quando eles começam a redescobrir-se, a ver tantas coisas que tinha em um livro que é o mais lido da história, tantas coisas que tem que ajudam a que eles sejam totalmente transformados. Ok, e como se dá, Dr. Paulo, Pastor Cláudio, a interação entre a medicina e a parte espiritual? Bom, para a ciência, a dependência química não tem cura. Para Deus tem cura. Ele é o médico dos médicos e pode curar, dependendo sempre da pessoa querer essa cura ou não querer. Nós falamos que o acolhido entra dependente químico e acaba o tratamento dependente mesmo, mas dependente de Deus. Porque se não está com Deus todos os dias da sua vida, ele vai recair. Então, a ciência diz que não tem cura. A religião, a palavra de Deus, fala que tem cura. As duas se complementam e fazem que o resultado seja positivo. Quer complementar? Isso é algo bem complexo, porque a dependência química é uma doença invisível, né? E, por vezes, muito fácil de achar que houve uma cura. Entretanto, a gente reforça para o paciente que num primeiro momento, é menos importante que ele busque essa cura e mais importante que ele consiga se readequar e desenvolver habilidades que possam fazer com que ele entre num novo estilo de vida, né? E nesse sentido, a espiritualidade vem trazer valores e princípios onde ele começa a se sentir novamente valorizado, com mais esperança, né? As questões de reaproximar-se das famílias, os resgates de vínculos às vezes perdidos, a percepção de um Deus que os ama, que quer trazer um recomeço para aquela pessoa. Então acho que nesse sentido há realmente um complemento, né? E a medicina vem trazer recursos para que esse dependente químico possa buscar às vezes os seus ideais, os seus objetivos de vida. Ok. A gente vai para o intervalo comercial para entender como que a pessoa encontra Cristo lá dentro do projeto e como ela é curada para a parte espiritual e também a questão da medicina. Já voltamos. Voltamos. Quero saber dos convidados como que a fé atua na recuperação do dependente químico. A espiritualidade, de maneira geral, a fé cristã, no nosso contexto, ela é um fator de proteção, né, não só para a dependência química, mas para algumas outras doenças mentais, como depressão, pacientes que estejam em risco de suicídio. Então, aqueles pacientes que têm uma fé, eles têm menos chance de cometerem suicídio e mais chances de obterem êxito num tratamento. Especificamente aqui a gente está falando da dependência química. É interessante entender que a pessoa que desenvolve uma fé e a percepção de um Deus, ela consegue se enquadrar num estilo de vida com freios sociais, né? No sentido ético, no sentido de valores, no sentido de contenção psicossocial. Então, ela, na tomada de decisões, ela repensa suas atitudes, né? Do que é certo e errado, do que evita a mentira. Então, a fé traz esses princípios e proporciona essa contenção social. Por isso que é tão importante para nós colocar na mente, no coração do acolhido e fazer que eles conheçam o poder de cura de Jesus. Como? Através de testemunhos, através de pessoas que, como o
vários que conhecemos, estão 30, 40, até 50 anos sem experimentar a droga. Então, a través desses testemunhos, que eles possam reforçar essa fé, porque a fé é fundamental. A perseverança, acreditar de que Jesus pode curar, é o nosso objetivo ali no Ceifar. Experimentar esse poder de cura de Jesus. Mas para a ciência, até quero fazer uma outra pergunta. Por que a ciência afirma que a cura só existe no dia a dia em que o indivíduo se abstém do que causava o vício nas drogas, e ele pode recair, no caso? Certo. Para a medicina e para a psiquiatria, Márcio, da mesma forma que algumas doenças não existem cura ainda, doenças muito comuns como hipertensão, diabetes, não existe cura propriamente dita, mas existe um controle e tratamento. Trazendo essa analogia com a diabetes, por exemplo, a cura pressupõe que o indivíduo tome uma medicação ou faça determinada intervenção e ele, a partir daquele momento, não apresenta mais os sintomas. Não há mais a necessidade do tratamento. Da mesma forma, na dependência química, a cura traria essa percepção de que ele resolveu os problemas e que ele não tem mais o sofrimento e as consequências da dependência química. Então, isso infelizmente não acontece, né? É uma doença geralmente crônica, ele traz uma bagagem de às vezes décadas, né, que se iniciou na adolescência, e esse comportamento aprendido, essa compulsão vem se tornando cristalizada, vamos dizer assim, no cérebro, e esse comportamento, essa disfunção requer uma intervenção em tratamento. E é muito importante entender que às vezes a cura, como eles entendem, acaba sendo uma transferência de responsabilidade para Deus, né? Então é muito mais fácil eu entender que eu fico 1, 2 meses internado e saio curado do que me haver, né, com as minhas responsabilidades de mudar um comportamento, de ter a autorresponsabilidade conta muito. Exatamente. De ter que perdoar, de ter que mudar um estilo de vida, de ter que se submeter a uma intervenção psicológica ou médica. Então, né, isso é uma questão conceitual. Não vale muito a pena o dependente químico, num primeiro momento, buscar a cura. Não faz muito sentido. O mais importante é que ele se motive, que ele tenha uma motivação a, primeiro, parar de usar, a mudar o seu comportamento, mudar o seu estilo de vida e mudar os seus... Determinação. Exatamente. Então, acho que esse conceito de cura, né, isso se tornou muito um tabu e algo que é menos relevante na prática do que a importância desse indivíduo querer mudar o seu estilo de vida. O segredo, na verdade, o fator mais determinante para que essa pessoa passe, às vezes, o resto da vida sem voltar a usar drogas, é justamente a mudança de estilo de vida. E nesse ponto, a espiritualidade e a fé se tornam um ponto essencial, né? Ali, por exemplo, como o Dr. Paulo falou, a diabetes, hipertensão tem um remédio contínuo. Na fé, qual seria o remédio contínuo? Seria a palavra de Deus todos os dias. Tanto que Jesus promete que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se eles conseguem entender que a cura é esse acompanhamento com Jesus toda a vida, até eles morrerem, e depois continuar com a vida eterna, então o remédio do médico dos médicos, o remédio contínuo que Jesus dá, é a palavra. Então a comunhão com o Senhor é o fundamental. Jesus sempre estará a teu lado. Ok, estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Eu gostaria de pedir para que vocês deixassem a consideração final de cada um de vocês, falando ao nosso telespectador alguma coisa que vir no coração para a pessoa se tratar, se houver, independente do contexto familiar, para procurar ajuda, mas também deixando uma palavra de fé para as pessoas. Por favor. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, primeiramente, o convite. É importante esse assunto, extremamente relevante. Provavelmente algum familiar, algum telespectador já teve uma experiência em casa, algum familiar que teve problemas com álcool, com drogas, então é algo muito comum, muito frequente em todo mundo.
Então, acho que o primeiro passo é identificar quando existe um problema com abuso de substâncias, com uso de drogas, e pedir ajuda. Acho que esse é o recado mais importante que eu queria deixar, é não permitir que esse consumo frequente atrapalhe e destrua a vida. Relembrar que existe tratamento, o tratamento é eficaz, né? E procure ajuda. Acho que esse é o mais importante. Ok. Pastor Cláudio. Bom, para os que estão assistindo o programa, primeiro agradecer também, Márcio, por esta oportunidade de poder mostrar nosso trabalho aqui. Eu que agradeço a presença de vocês. Isso. Nós estamos muito felizes por poder ser ferramentas no trabalho de Deus. Então, para a pessoa que está enfrentando esse problema, para a pessoa que conhece alguém que está enfrentando esse problema, que possa conversar com ele, que venha nos visitar, que tem esperança. A esperança, o mundo fala que a esperança é o último que se perde. Mas para nós essa frase não faz sentido, porque nossa esperança é Jesus Cristo. E Ele está vivo, ou seja, que nunca morre. Então venha, aceite o médico dos médicos, aceite o tratamento médico da ciência e juntos vamos a ter o êxito que Deus planejou quando colocou a cada um dos que estamos ouvindo ali no ventre das suas mães. Muito obrigado, Pastor Cláudio, pela presença. Tua Obrigado, presença aqui que abrilhantou o nosso programa. Da mesma forma, Dr. Paulo. Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. E para você, fica a seguinte reflexão. E na reflexão do programa de hoje eu quero deixar alguns textos bíblicos. O primeiro se encontra lá em Isaías 53, 4 e 5, que vai dizer que verdadeiramente Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E essa palavra foi dita pelo profeta Isaías ainda na Velha Aliança, já testificando o que seria o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus foi marcado com muitos milagres de cura e podemos ver a testificação desta palavra em Mateus 8, 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mas ainda assim, mesmo que a gente creia nesta palavra, precisamos lembrar o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23, que vai nos dizer o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cumpriremos esta palavra, nos tornando irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo, até que o Senhor Jesus venha, e colheremos os bons frutos das boas dádivas do Senhor. Pense nisso e hoje ficamos por aqui, porque colher novas histórias de vida é o nosso propósito.